Pedro não quer mais jogar. Eu digo não quer, porque não dá pra falar não joga mais pelo Flamengo, porque isso aí vai parar na justiça. Mas o Pedro não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. Primeira coisa. E não é a primeira vez. A mãe do Pedro já apareceu reclamando que o Pedro não estava recebendo chance. O Pedro já reclamou. É aquilo que eu falo. O Gabigol, ele é mais marrento. Então ele age no instinto. Ele reclama ali, na hora. Mauro César Pereira. Uma fonte do Flamengo dizendo que ele já se justificou, não antes, só depois. Salve, galera! Mais um vídeo aqui no canal Terra Rubro-Negra, André na voz. E eu tenho um convite especial para você, tá aí do outro lado da telinha, deixar o seu like e se inscrever no canal. Fechou? Vamos agora, pessoal, para o react do programa da Jovem Pan Bate Pronto, onde o Pilhado e o Mauro César trazem novas informações sobre o Pedro. O jogador sumiu, não apareceu no treinamento na manhã dessa segunda-feira, e o Mauro e o Pilhado trazem novas informações sobre o caso. Link na descrição para o canal da Jovem Pan Esporte no YouTube como créditos. Vamos acompanhar o vídeo, pessoal. Apresentou indo de encontro a uma norma do Flamengo. O jogador teria que estar no clube. Se o Pedro não tivesse aparecido com justificativa, isso seria falado pela assessoria de imprensa. A assessoria de imprensa do Flamengo tem um grupo de WhatsApp, do qual faço parte, Mauro faz parte, onde eles avisam: o jogador Pedro não vai participar dos treinos, porque tem que fazer exame, porque está com ferimento na boca. Não, o Pedro não apareceu. Essa notícia foi dada hoje em primeira mão pelo Eric Faria, tá? Repórter aí da Rede Globo, um baita repórter que eu admiro muito o trabalho dele. O Pedro não foi pro treinamento. Ou seja, o Pedro foi quem começou essa crise. Claro, o estopim da crise não é culpa do Pedro. O estopim é do preparador físico, do Paulo Fernandes, que deu um murro na cara do Pedro. E esse foi demitido. Então, pra quem fala, ele tá passando pano pra agressão, não. Todo mundo falou, tem que ser demitido. Foi. Agora, o Pedro que começou essa crise se recusando a aquecer, que é um ato de indisciplina, agora ele aprofunda essa crise. Não satisfeito em ter começado, o Pedro continua uma crise numa semana de Libertadores, numa semana importantíssima para o Flamengo, num momento especial do Flamengo. Então, como eu disse ontem, o Pedro não é santo nessa história. O Pedro foi vítima quando levou um soco na cara. E aí, ok, o preparador foi demitido. Mas não é vítima, tem muita culpa nessa história o Pedro. E o Pedro tá emburrado, tá fazendo bico porque não tá sendo titular do Flamengo. Agora, a informação que eu tenho é a de que o Pedro não quer mais treinar no Flamengo, não quer mais jogar pelo Flamengo com o Sampaoli. Isso é informação, tá? Também foi confirmada pelo Júlio Miguel Neto, que eu falei com ele hoje pela manhã. Ele falou com outra pessoa muito ligada ao Pedro, que eu sei quem é, e que disse que o Pedro não quer jogar pelo Flamengo com o Sampaoli no comando. E aí a minha pergunta é, o que será feito? Porque, na minha opinião, o Pedro não tem que querer nada. Ele tem contrato. Não tá no contrato que ele não tem que jogar se ele não gostar de um treinador. Agora, será que o Pedro pode agir na justiça para uma rescisão unilateral, já que ele foi agredido? É essa pergunta que a gente se faz, que eu vou fazer pro Mauro César Pereira, que ele falou com um jurista esportivo sobre essa situação, porque o que me parece, não posso afirmar, é que o Pedro está tentando uma forma de não jogar mais pelo Flamengo sem terem que pagar a multa rescisória dele, que é de 30 milhões de euros. O Pedro já recebeu propostas do mundo árabe, isso eu trouxe a informação, falei inclusive com o empresário dele. O salário seria 5 vezes maior. Será que isso teria relação ou não? O que acontece é que a crise no Flamengo continua numa semana decisiva de Libertadores. E aí o Pedro tem sim que ser cobrado por isso, e o Pedro que seria punido, tá? O Pedro, se ele aparecesse no treino hoje, ele ia receber um aviso de punição. Provavelmente seria uma multa, porque o Marinho foi punido, Gabigol foi punido, Vidal foi punido e o Pedro também seria punido por indisciplina. A gente vai para um break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Mauro, jogando a palavra para você. Você também tem essa informação? Não tem? Tem uma informação contrária, que aqui cada um tem suas fontes, a gente apura mesmo para trazer o máximo de informação para vocês. E outra, juridicamente, que você acabou de falar com o jurista esportivo, o Pedro conseguiria
uma rescisão unilateral com o Flamengo por ter sido agredido pelo preparador físico? Assim, justa causa? Primeira coisa, a informação que eu tenho é que o Pedro não seria punido hoje. O clube, até escrevi isso no meu blog ontem, o clube ia esperar a coisa acalmar, até respeitando o momento dele, que quem foi exposto foi ele, né? O agredido foi ele. A situação muito desagradável, constrangedora até. E não é a primeira vez. A mãe do Pedro já apareceu reclamando que o Pedro não estava recebendo chance. O Pedro já reclamou. É aquilo que eu falo. O Gabigol, ele é mais marrento. Então ele age no instinto. Ele reclama ali, na hora. Mauro César Pereira. Uma fonte do Flamengo dizendo que ele já se justificou, não antes, só depois se justificou. Dores no rosto e no dente, foi ao dentista. É isso. Não avisou antes, avisou depois. Agora, a gente pode acreditar nisso, pode ser uma versão oficial, pode ser uma saída para evitar algo pior, né? Claro. Né? Para evitar essa crise numa semana de liberdade. Imagina o seguinte, o cara não vem, conversa, vem cá, pô, você não apareceu e tal, diz que foi no dentista, tá tudo certo. Pode ser, mas a versão oficial vai ser essa aqui. Porque no boletim de ocorrência mostra aquela lesão ali. Mas calma aí. Mas ele vai ter que avisar antes. É lógico. Não, mas é lógico. eu só tô dizendo que a versão fecha no momento que teve uma lesão no dente. Sim. Ir ao dentista é algo natural. Só o seguinte, a assessoria de imprensa avisasse ontem à noite, ele informando, o Pedro vai no Ele dentista. fala com o Flamengo divulga. É lógico. O Flamengo na rede social. É lógico. A pessoa tá dizendo Pra não virar fumaça, né? Pra ficar claro. Mas a fumaça ele já fez. Pra ficar claro, está com dores no rosto e no dente. Foi examinar no dentista. Não havia avisado. Eu perguntei, então ele se justificou? Sim, mas não antes, ou seja, só depois ele se justificou. Então a informação é, segundo o Flamengo, Pedro justificou a ausência de uma maneira, a meu ver, também incorreta. O ideal seria antes, até para evitar essa fumaça toda. Não, justificou só depois da fumaça. Se ele fala, gente, amanhã eu tenho que ir no dentista, tá doendo pra caramba aqui, tudo, marquei um dentista de manhã, beleza? Eu achei o dentista domingo. Tudo bem, no treino da manhã vai lá cuidar disso aí e tal. O Flamengo já põe na hora no Twitter e no Instagram. O atleta Pedro não treinará porque irá uma consulta dentária, etc e tal. A gente tá voltando pra Rádio Jovem Pan. De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Mauro César trazendo a informação oficial do Flamengo, de que o Pedro foi no dentista, foi com dores de dente, por causa do soco que levou e por isso não apareceu no treino. Então, se foi essa justificativa, mais um papelão do Pedro. Eu não tô aqui pra defender, eu tô aqui pra falar a verdade. Não apareceu no treino, amigo. O Flamengo saberia que ele tinha dentista de manhã. A gente sabe que é uma versão pra evitar a fumaça, pra evitar... Evitar não, porque evitar o Pedro já não evitou. Olha tudo que o Pedro causou hoje, mais uma vez. Ele criou a encrenca lá no começo, se recusou a aquecer. Aí levou um soco na cara, claro, se tornou vítima e com razão. Agora não aparece no treino, cria a crise de novo. O Pedro está gerando um baita mal-estar no Flamengo, essa é a minha opinião. Agora, Mauro, eu não acredito, tá? Nessa história do dentista. Eu sei que é a versão oficial, o torcedor, a imprensa vai ter que repercutir, vai ter que noticiar, mas se ele fosse no dentista, ele ia avisar ontem. Eu acho que o importante é que agora ele já deu uma resposta pro clube, né? Já deu uma satisfação. Verdade, mentira, certo ou errado, enfim. Acho que o problema é não ter aparecido, não ter avisado, permitindo que surgisse mais uma série de rumores, né? Sobre a punição. A informação que eu tive ontem à noite, depois da reunião, foi: o atleta não seria punido imediatamente, o Flamengo ia meio que respeitar o momento, né? Porque ele foi exposto, né, gente? O cara que toma uma porrada é o cara que é exposto, né? O cara apanhou, não sei o quê, teve que ir lá, uma situação muito desagradável. Então, esperar passar um período razoável, né? Não sei de quantos dias, e depois eu conversar com ele para entender: olha, você realmente não se aqueceu, você foi insubordinado, e provavelmente uma multa seria aplicada, como foi do Gabigol, que deu um piti lá no vestiário, o dia que ele se machucou lá reclamando do gramado, depois ele discutiu com o Marcos Braz, não foi? Foi divulgado até pelos colegas, também recebi essa informação, que ele tomou uma multa. Também aplicou uma multa e acabou, porque ele teve uma atitude, ele queria ir embora antes, o Gabigol, do jogo terminar. Foi o jogo do Fortaleza, não lembro qual foi o adversário agora. Ele queria ir embora antes, e aí o médico... O doping, né? O médico dizia: não, você não pode ir embora, não teve o sorteio do doping. Se você for sorteado e você não estiver aqui, fica caracterizado um doping. Você é como se tivesse dopado, você vai ter um problema, você não pode fazer isso. E ele estava dando xilique lá e tal, aí o Marcos Braz vinha passando, tiveram lá uma discussão os dois, e ele foi punido, depois foi divulgado. Então, acho que seria, mas deverá acontecer provavelmente alguma coisa parecida com isso. Agora, eu conversei, assim, tem uma coisa que é importante a gente entender: é o seguinte: se você ligar para um advogado, jornalista liga para um advogado, ou 10 advogados, e pergunta se existe uma possibilidade de algo acontecer dentro da justiça, se a brecha jurídica for microscópica, o cara vai dizer que pode. Estou errado, Flávio. Flávio que é do ramo. Se eu pergunto ao advogado: olha, é possível ganhar a ação na justiça assim? Se a brecha existir, mesmo que pequenininha, o advogado pode. Possível é. Agora, de possível a factível é uma coisa realmente que, com chances de vá à distância, às vezes muito grande. Sim. E aí eu conversei há pouco com um advogado que atua nessa área, que já trabalhou em clube e tudo mais. Ele estava dizendo: olha, a condução do Flamengo até aqui me parece correta. Por quê? Primeira coisa, o clube levou o jogador com segurança e tudo até a delegacia para fazer o exame de corpo de delito e o boletim de ocorrência, conforme ele mesmo quis fazer. O clube convenceu, digamos assim, o agressor aí, porque o Marcos Braz é que tirou o Pablo Fernandes dentro do ônibus e falou: olha, você vai comigo lá na delegacia também, você também tem que ir lá depor. Você deu uma porrada no Pedro, você vai lá agora.
E aí ele saiu numa boa, entrou. Por isso que os dois foram no mesmo carro. Né? E o Braz, inclusive, foi no mesmo carro para até, e junto com ele, o Pedro na van com os outros jogadores que foram de testemunha, porque imagina botar os dois dentro da van. Não tem muito sentido. Os dois, o Flamengo teve tanto cuidado que o avião depois levou a turma para o Rio de Janeiro e eles ficaram lá, né? Algumas pessoas ficaram lá, esses jogadores. O Bruno Spindl, o Marcos Braz voltou no voo fretado e o Flamengo colocou o Pablo num hotel e o Pedro em outro hotel. Nem no mesmo hotel eles ficaram. Então o Flamengo deu todo o suporte pro Pedro, o Flamengo fretou um jatinho para levar de volta pro Rio de Janeiro. Então o clube fez tudo o que tinha que fazer. E tem uma coisa que esse advogado me explicou, falou, o clube não poderia ficar demorando 10 dias, uma semana, 20 dias para demitir o cara. O clube demitiu em menos de 24 horas, comunicou que o cara tá fora. Então tá dizendo, para o jogador conseguir uma liberação na justiça, o clube teria que não estar cumprindo os seus compromissos, que é pagar o salário, fazer as coisas. Para ele comprovar um assédio moral, se é que ele vai pensar nisso, aí as pessoas estão especulando em função do que foi colocado em rede social, isso tem que ficar muito bem caracterizado também. Então, assim, a brecha sempre há num caso como esse, mas o que ele me dizia, não vejo nenhum indício que dê chances. Aí ele usou a expressão que eu quero reproduzir aqui, ele falou assim, olha, eu perguntei, se você fosse advogado do jogador e ele procurasse e falasse, eu quero brigar na justiça pela minha rescisão, você o aconselharia a seguir em frente? Ele falou, não, eu não aconselharia porque seria uma aventura jurídica. Definiu assim, eu não faria. Então, é o que eu estou vendo. Então, se você perguntar para 10 advogados, tem uma brecha? Pode. Se quiser direcionar a sua pauta dessa maneira, o cara pode. Claro que pode. Ele tem ali uma razão pode. Você pode entrar. Agora, vai ganhar? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, a chance é pequena. Então, poder pode, sempre pode. Se tem uma brechinha, sempre pode. A justiça pode definir qualquer coisa, né? Mas me parece que o clube conduziu muito bem toda a situação. Muita gente ontem queria demissão de manhã. E aí tem outra coisa que é importante, que ele me falou. O fato do cara, eventualmente, não ser CLT, ser empregado do São Paulo, não do Flamengo, um terceirizado, o diabo que for, ele falou, isso não muda nada diante da justiça do trabalho, porque ele trabalha pelo Flamengo, ele representa o Flamengo, usa o uniforme do Flamengo. Então, para efeitos legais, ele me dizia, é um prestador de serviço, um funcionário do Flamengo agredindo o outro. Ponto. Não importa que ele trabalhe para a empresa do São Paulo, seja emita nota, seja CLT, não interessa. Isso é indiferente, segundo ele, para a Justiça do Trabalho. Mas o clube não é responsável pelo que aconteceu. E o clube fez tudo o que tinha que fazer na visão desse advogado. Então, eu acho, me parece que se o Pedro for tentar esse tipo de coisa, como se especula, é bom frisar, em momento algum ele disse que vai processar o Flamengo, está sendo especulado, né? Me parece que a chance não é das maiores, né? Agora, tem uma outra coisa que é interessante aqui, Thiago, que eu queria até ler aqui, que a jornalista Mônica Alves, ela colocou isso aqui no Twitter, fez um levantamento bem interessante aqui sobre o Pedro. 27 jogos desde a chegada de São Paulo ao Flamengo, o Pedro esteve em campo em 23. Titular em 14, em 4 não jogou porque estava lesionado e em 3 ficou no banco e não foi utilizado. Ele soma 1.250 minutos sob o comando do São Paulo. E com o técnico anterior, né, o Vitor Pereira, ele jogou, deixa eu pegar que eu anotei isso aqui, inclusive de manhã que eu estava pesquisando isso cedo por um texto. Ele jogou 15 dos 18 jogos com o Vitor Pereira. Qual a diferença do Vitor Pereira para o São Paulo? Bruno Henrique. Em determinado momento surge o Bruno Henrique. E aí aumenta a concorrência. Se ele está insatisfeito com alguma coisa que não está sendo aproveitado, isso se resolve lá dentro. Ele contra o Grêmio agora, Mauro. Pois é. No meio de semana. Pois é, ele perdeu até um gol. Quase ele faz um gol e perdeu. Agora, o São Paulo cobrou e tudo. Se a cobrança for profissional, sem humilhação, sem assédio moral, sem exposição perante os companheiros, alguma situação que seja constrangedora, é normal também. Talvez ele cobre do Gabigol também, eu não sei. Então... Tá aí, galera. Esse foi as novas informações que o Mauro César e o Pilhado ali divulgaram no programa. Com relação ao Pedro, eu acredito que ele esteja forçando mesmo uma saída do Flamengo. Ele não tem um bom ambiente com o Sampaoli. O Sampaoli prefere o Gabigol. O Gabigol joga todas as partidas. O Pedro geralmente vem do banco de reservas. Ele está insatisfeito. Para o jogador ele deveria ser titular. Não sei, deveria ser encaixado no time. A gente não sabe o que isso passa na cabeça do atleta. Mas a realidade é que no esquema tático do Sampaoli, onde o Flamengo precisa pressionar o adversário no campo ofensivo, o Pedro é um a menos. O Pedro não faz essa marcação, o Pedro não acompanha o trabalho ali de saída de bola dos zagueiros, dos volantes dos times que o Flamengo enfrenta, então ele é preterido pelo técnico argentino. Ele vai tentar forçar uma saída, essa é a minha opinião. A janela aí se fecha no dia 2 de agosto, a gente está próximo de um fechamento, mas já tiveram rumores que o Pedro ia para a Arábia, que não chegou nada para o Flamengo. O Marcos Braz foi perguntado em uma coletiva sobre uma suposta proposta para o Pedro. O Marcos Braz disse que não tinha nada. Então, eu acredito que ele tente forçar, tente rumar para um outro tipo de futebol europeu, ou futebol lá da Arábia, que está com muito dinheiro. Mas o fato é que o Pedro se justificou, dizendo que foi ao dentista, que estava com dores no local onde foi agredido. A gente sabe que a agressão nunca é o caminho,
mas o Pedro, ele mostra alguns tipos de comportamento muito diferente do que ele prega. Ele já teve problema com o Rogério Ceni num jogo onde foi substituído, saiu com bravo. O Rogério Ceni falou que não deveria agir dessa forma publicamente. Já teve o problema que a mãe do Pedro já falou que ele deveria ser titular. A gente sabe que é futebol, ali no Flamengo é todo mundo de alto nível, então tem que respeitar e trabalhar para poder buscar o seu espaço. Não adianta ficar falando. Eu acho que falar nesse tipo de situação só piora as coisas. O jogador tem que mostrar uma postura diferente. Qual é a postura diferente que o Pedro mostra em campo? Nenhuma. Ele só joga com a bola. É um estilo de jogo. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou errado. Eu sei que ele não entrega a intensidade que o treinador pede, principalmente na marcação, onde o Flamengo precisa ser intenso ali no setor ofensivo, porque joga com a linha alta. É o estilo de jogo do Sampaoli. O estilo do Dorival era completamente diferente. O Gabigol se sacrificou no ano passado pelo Pedro. O Pedro brilhou, foi campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, mas o cenário de hoje é diferente. É um outro treinador. O Gabigol veio a público dizendo que queria disputar a posição como centroavante titular do Flamengo. Então não teria aquela possibilidade de um sacrifício do atleta. Então tem que ser levado tudo isso em conta para essa situação do Pedro estar no banco de reservas. Ele está fazendo bico, deu migué hoje, vai tentar forçar uma possível saída. A gente sabe que a janela está fechando aí agora em agosto. Então vamos acompanhar a cena dos próximos capítulos. Vamos ver se o Pedro se reapresenta amanhã normalmente. Vamos ver como é que vai ficar o vestiário do Flamengo. Ontem a gente fez um vídeo sobre isso. A Marília Ruiz, lá no programa Apito Final, colocou muito bem essa situação, como fica o vestiário do Flamengo. A gente sabe que o Sampaoli não é o melhor dos treinadores a respeito da gestão de pessoas. Ele tem muita dificuldade com esse tipo de situação. Ele faz aquilo que ele acha que deve fazer, não tem muito papo com os atletas. Então a gente vai acompanhar e ver como é que o Flamengo vai reagir a toda essa polêmica de hoje, de ontem, em relação a um jogo que deveria estar sendo exaltado pela mídia no domingo e na segunda-feira, uma virada sensacional contra o Atlético Mineiro, um time forte. A gente está falando sobre polêmica e o Flamengo em campo está mostrando grandes resultados. 2-0 no Grêmio pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil, jogando fora de casa, jogou fora de casa contra o Atlético, que é um adversário forte, tradicional, e venceu, mas está sendo falado sobre essa crise Pedro e Flamengo nessa segunda-feira. Deixa o like, pessoal, e se inscreva no canal. Saudações rubro-negras!